Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim responder a famosa tag dos 50%. Gente, meio de ano, chega aquele momento que a gente quer fazer um balanço de como foram as leituras do primeiro semestre e a tag mais respondida, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, é a tag dos 50%, para ver quais foram os grandes destaques literários desse primeiro semestre. Eu respondi essa tag no ano passado, vou deixar o link nos cards para quem não assistiu poder conferir depois. E agora estou eu respondendo novamente esse ano. São 15 perguntinhas, eu tô com as perguntas aqui do lado, então bora lá responder. Já deixa o like agora no começo do vídeo, assim o YouTube entende que vocês se interessam por esse tipo de conteúdo. E quem estiver chegando por aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Mas eu costumo postar sempre às quartas-feiras e às sextas-feiras toda semana. Então, bora lá. Eu acho que a primeira pergunta é aquela que traz maior curiosidade em todos. É a que as pessoas querem mais saber, que é o melhor livro que você leu até agora. Gente, foi o primeiro livro que eu li no ano. Foi o único que eu favoritei até o momento. Eu já dei 5 estrelas para outros, mas favoritar esse foi o único, que foi Loucos por Livros, da Emily Henry. Esse daqui veio na caixinha da Tag Inéditos de dezembro do ano passado, mas eu li no comecinho de janeiro. Foi o primeiro livro que eu li, gente. E ele, até o momento, foi a melhor leitura que eu fiz no ano. Ele é um romance super gostosinho. Os personagens, eles têm envolvimento com a literatura, têm envolvimento com os livros. Eu acho que isso também é uma questão a mais que chama a nossa atenção. Além do casal ter bastante química, gostei bastante dos protagonistas, tanto feminino quanto masculino. Achei a história bem bonitinha, me emocionei algumas vezes, não só com o romance, mas também com o relacionamento entre a protagonista feminina e a sua irmã. Gente, achei perfeito, recomendo para vocês que conheçam esse daqui. E, por enquanto, está sendo a melhor leitura do ano. A segunda pergunta é, a melhor continuação que você leu até agora? E a melhor continuação, eu acho que foi Boa Garota Segredo Mortal, da Holly Jackson, que é o segundo volume do Manual para Boas Garotas. Dentre todas as continuações que eu já li, esse daqui foi a melhor. E eu não vejo a hora de ler o terceiro volume. É uma série que eu tô gostando bastante, é uma trilogia, apesar de a Intrínseca ter lançado um quarto livro da série, mas que se trata de um prelúdio, que se passa antes do primeiro livro, né? Então, é uma trilogia e tem esse quarto livro que antecede o primeiro livro da série. Então, esse daqui foi a melhor continuação que eu li nesse ano até o momento. Terceira pergunta, melhor leitura de livro lançamento deste ano? E eu tava aqui pensando, apesar de eu não ter curtido muito o final por ele ter sido aberto, é aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu fico com a sensação de que tá faltando algo, da vontade de entrar em contato com o autor e falar, me fala o que aconteceu aqui, porque eu quero muito saber. Foi A Volta da Chave, da Ruth Ware. Esse livro, ele na verdade é um thriller psicológico, mas que passa muito uma sensação de terror. Eu gostei de como eu me senti durante a leitura, eu falo isso pra vocês no vlog de lançamento, em que eu fiz a leitura dele. E isso que eu acho que destacou, então. Eu gostei tanto da escrita da autora, quanto gostei da história, apesar daquele final. Eu acho que ele foi o livro, o lançamento desse primeiro semestre que eu mais gostei de ter lido. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, eu pensei em 2 livros aqui. Um que já é certeza como lançamento do segundo semestre, que é Holly, do Stephen King. Holly é uma personagem que apareceu na trilogia de Mr. Mercedes, que eu gostei bastante dela. E ele vai escrever um livro com ela sendo a protagonista agora. Então, tô muito curiosa para ver como vai ser esse livro. Eu tô até pensando em quebrar a ordem do projeto e assim que ele for lançado, colocar ele para jogo, para ler, porque gostei muito dessa personagem e se eu for esperar chegar a vez dele,
Vai ser lá para 2026 e olhe lá. Então, tô pensando em quebrar a ordem do projeto para ler esse daí. E o outro é do Harlan Coben, que vamos ver se Arqueiro lança aqui no Brasil esse ano ainda, não tenho certeza. Então, aqui estou com expectativas que esse livro em inglês se chama I Will Find You, que foi lançado agora em março lá fora. Então, fico na expectativa de talvez ser lançado aqui no Brasil no segundo semestre, mais pro finalzinho do ano. Não tenho certeza, vou ficar na torcida. E eu acho que então, esses foram os dois que me vieram em mente para responder a questão. Por enquanto, não estou me lembrando de algum outro que esteja aguardando o lançamento, a não ser esses dois. Quinta pergunta. O livro que mais te decepcionou neste ano? Gente, eu fiquei na dúvida entre algumas opções, mas eu trouxe O Canibal de Nine Elms, do Robert Brinson. Eu coloquei ele porque, para mim, a decepção ela vem de uma expectativa que eu gerei no começo da leitura e não foi da forma como eu imaginei o final, né? O transcorrer aí da trama. Porque esse daqui, ele começou muito bom. Ele já foi assim no início, criando muita expectativa. Eu li ele no Clube Entre Suspensos, então o pessoal foi a loucura aqui no começo da história. O primeiro capítulo, acho que foi o melhor da trama. Eu não sei se é o primeiro capítulo ou o prólogo. Não, é o capítulo 1 mesmo. Ele foi, assim, sensacional. Então, gerou uma expectativa muito grande, a gente ficou empolgado com a história. Porém, no final, o autor não entregou aquilo que a gente imaginou. Deu uma decaída, né, no decorrer do livro. E, infelizmente, então, ele foi um dos que mais me decepcionaram nesse começo de 2023. Sexta pergunta. O livro que mais te surpreendeu neste ano? Eu coloquei, gente, O Enigma do Quarto 622 do Joel Dicker, porque a parte que mais me surpreendeu aqui na trama é o número de plots. O autor que eu mais leio, que é o Harlan Coben, ele é muito conhecido pelas reviravoltas nas tramas, eu adoro isso. Quando a gente pensa que não tem mais nada para ser revelado, ele vai lá e faz mais uma revelação. E aqui nesse livro a gente tem muito disso. O Joel Dicker, ele faz uma revelação, de repente ele revela mais uma outra coisa ali, aí fala mais uma coisa. Aí no finalzinho, quando você acha que não tem mais nada para ser dito, ele vai lá e te surpreende de uma forma. Esse foi o motivo de eu ter colocado ele nessa questão. Ele me surpreendeu muito por causa disso, pelo número das reviravoltas e das revelações que ele faz no livro. Eu achei isso muito bom. Quero muito ler outro livro dele para ver se ele é assim em todos os livros, em questão de plot twists, porque esse daqui é recheado de reviravoltas. Sétima pergunta. Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Para essa questão, eu trouxe 3 autores que eu gostei muito da escrita. Foi meu primeiro contato com os 3. Um deles é Virginia Grimaldi. Eu gostei muito da escrita dessa autora. Acho que foi um dos maiores destaques do livro foi a forma como ela narrou, a escrita dela. Gostei demais. Pretendo conhecer outros trabalhos dela. O outro é o Pablo Zorzi. É um autor nacional. Eu gostei muito da escrita dele também. Ele conseguiu me prender do início ao fim aqui na trama. E agora eu já tinha vontade de ler O Homem de Palha. Fiquei com mais vontade ainda depois que terminei esse daqui. E a terceira autora é a Ruth Ware, que também foi meu primeiro contato, lendo A Volta da Chave. Tem um livro dela no Kindle Unlimited que eu falei pra vocês. Quero muito ler, se possível ainda esse ano, porque eu gostei muito da forma como ela conta a história. Foi o que eu falei, ela escreveu um thriller psicológico, mas que me deu uma sensação de terror. E eu gostei muito de como eu me senti fazendo essa leitura. Então esses 3 autores, eu trouxe os 2 físicos para ilustrar, eu não tenho o físico da Ruth Ware, mas esses 3 autores foram os que
eu mais gostei, assim, de conhecer a escrita, que eu pretendo ler outros trabalhos deles. 8ª pergunta, livro mais diferente que leu até agora. E o livro que eu acho que foi mais diferente foi Limiar dos Corpos, do Frank Gonzalez. Essa foi uma leitura diferente, porém bem interessante. Aqui a protagonista, a Bruna, ela é uma escritora, ela acabou de se mudar para essa cidade, ela conhece o Uriel num restaurante, ele é um garçom, eles acabam criando um relacionamento, porém chega um determinado momento da história que a gente fica na dúvida da ordem cronológica, se aquilo está acontecendo naquele momento, se é um tipo de uma alucinação, se ela está com pensamentos estranhos apenas, ou se aconteceu de fato o que ela está falando, e se isso aconteceu no passado, e ela está se lembrando, ou se está acontecendo naquele momento. Essa é a parte confusa, mas quando você descobre o que está se passando ali, é muito interessante. A forma como o autor narrou foi muito legal, então recomendo para vocês, está disponível no Kindle Unlimited. Então essa foi a leitura mais diferente que eu fiz nesse ano até o momento. 9ª pergunta, seu personagem favorito mais recente? Gente, eu não poderia colocar outro aqui, eu acho que tiveram vários personagens que eu gostei de ter conhecido, até mesmo em Loucos por Livros, ou até em outro livro que eu mencionei aqui já. Mas eu acho que o que eu estava na maior expectativa de ler um livro dele era do Win, aqui do livro do Harlan Coben. Eu li no mês de maio e esse personagem ele já era conhecido de outros livros do autor, principalmente da série com o Myron Bolitar. Então eu gostei tanto dessa série e eu estava com uma expectativa muito grande de ver o livro dele, de como que seria a história dele. Então eu acho que não poderia dizer outro senão o Win. O Win foi um dos personagens marcantes desse primeiro semestre. 10ª pergunta, um livro que te fez chorar neste primeiro semestre? E sem dúvida nenhuma, O Que Resta de Nós. Foi um livro que me fez chorar muito nesse primeiro semestre, o que me fez mais chorar. Gente, antes da metade do livro eu já tinha chorado horrores. É um livro muito triste, de muito sofrimento para os personagens, cada um passa por uma situação difícil e esse daqui realmente não tem nem dúvida que foi o livro que mais me fez chorar. Vamos ver se algum outro ainda esse ano vai bater esse. Eu duvido, porque eu até comento com vocês que eu chorei em diversos momentos, assim, pela mesma parte, mas em diversos momentos. Quando eu li, eu chorei. Quando eu lembrei, eu chorei. Quando eu fui contar para meu marido essa parte, eu também chorei. Então, esse daqui realmente foi o que mais me fez chorar nesse ano, até o momento. 11ª pergunta. Um livro que te fez feliz nesse primeiro semestre? E acho que o que mais me fez rir, que eu me diverti, foi Anne e a Casa dos Sonhos. Até porque essa personagem, a Anne, né, eu sempre falo pra vocês, ela é uma personagem única, né, gente? Muito cativante e, assim, ela é muito divertida. Mesmo que cada livro ela amadureceu um pouco, ela vai ficando mais velha a cada livro, né? Aqui ela já é adulta, já se casou. Mas mesmo assim, o tom da história continua divertido, ela continua fazendo observações engraçadas, enfim. Esse daqui foi um dos livros mais divertidos que eu li e que eu dei risada, em determinado momento eu dei risada. Então, cabe muito bem nessa questão aqui. 12ª pergunta. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Gente, eu fiquei aqui pensando, quais adaptações que eu assisti esse ano. Eu não assisti muitas adaptações esse ano. Eu acho que o que eu separei para ilustrar essa questão foi The Boogeyman, que saiu no cinema recentemente. Acho que foi no comecinho de junho.
que a gente assistiu no cinema, então esse daí eu acho que vai ilustrar melhor. Gostei muito do filme, é um terror, eu levei vários sustos, fiquei tensa. Eu, pra assistir filme de terror, gente, meu marido fala, por que você se põe nessa situação de assistir filme de terror? Porque eu gosto da história, mas eu fico com muito medo. Então eu já falei pra vocês, eu fico assistindo com os olhos tampados, com uma brecha, assim, sabe? E como eu tava no cinema, eu tinha vergonha de tapar os olhos, né? As pessoas ao meu redor me olhando, tampando o rosto, não dava, né? Mas eu ficava assim, sabe, tentando fugir, olhando assim pro meu marido. Ele vai adaptar um conto que é presente nesse livro aqui, Sombras da Noite. Aqui a gente tem uns 20 contos, mais ou menos, essa coletânea, e um deles é o Bicho-Papão. Então, The Boogman vai adaptar esse conto. E, gente, como se trata de uma adaptação de um conto, é lógico que o filme teve que colocar coisa a mais, né, para preencher o tempo. Senão seria um filme muito curto, né, não teria assunto suficiente para fazer. Mas o conto ele está presente no filme, com algo a mais. Eu acho que o diretor criou uma história muito boa, o Stephen King gostou. E eu achei muito bom. Recomendo que vocês assistam e leiam o conto, porque é bem legal. O conto ele já dá um medo, assim. É aquela história que eu falo pra vocês, que dá pra ficar olhando assim pros lados pra ver se tá tudo bem. Ele já dá um pouquinho de medo. E o filme eu achei que adaptou muito bem. E acho que foi a melhor adaptação que eu assisti esse ano até o momento. 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Uma resenha que eu gostei muito de ter escrito lá no meu Instagram foi It, do Stephen King. Eu gostei bastante de contar para vocês como que foi a minha experiência de leitura. Foi a primeira leitura do Clube Entre Suspenses e é um livro que aborda muita coisa e com uma história que tem muito a se falar, muito a ser discutido. Tem personagens aqui muito bem construídos. O Clube dos Otários aqui é marcante, a gente fica com saudades desses personagens depois que lê. Então é uma história muito interessante de se falar sobre. E foi uma das que eu mais curti conversar com vocês e fazer a resenha lá no Instagram. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse ano? Gente, eu fiquei pensando, eu não adquiri muitos livros esse ano. E eu fiquei buscando na estante, porque eu nem lembrava quais eram os livros que eu tinha comprado. Eu acho que foi em 2 ocasiões, no meu aniversário e na Book Friday. E eu acho que foi essa daqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, da editora Nova Fronteira. Eu acho muito bonito essa cor aqui, esse tom aqui, verde água, no fundo preto, ganhando destaque. Capa dura. E eu achei muito bonito. Olha, a folha de guarda também tem um trabalho bonito. Então esse daqui foi o livro mais bonito que entrou para minha estante nesse ano até o momento. Última pergunta, número 15. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E aqui, gente, o que eu preciso ler são todos os livros dos meus projetos, né? Dos calhamaços e do King. Então esses livros eu quero muito ler, eu preciso muito ler. E um que eu tenho muita vontade de ler até o final do ano é Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune. Vocês sabem que eu amei A Casa no Mar Cerúleo. E a Morro Branco lançou esse daí recentemente, acho que foi no finalzinho de maio, né, se não me engano. E eu tenho muita vontade de ler, porque aquele outro é perfeito. E esse daí, como eu amei o outro, eu tenho muita curiosidade, muita vontade de ler esse. Então eu gostaria muito de que fosse ainda esse ano. Eu ainda não comprei. Tomara que em algum momento, ou agora no Prime Day, ou na Black Friday, ele venha com uma promoção muito boa e eu consiga comprar para ler ainda esse ano. Esses são os livros que eu quero muito ler ainda em 2023. Bom, gente, essas foram as 15 perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se vocês quiserem responder aqui nos comentários
as 15 ou qualquer uma delas, fiquem à vontade, vamos trocar figurinhas aqui nos comentários, como eu sempre falo, gosto muito de conversar com vocês, respondo todos os comentários. Se achar que é muita coisa responder as 15 perguntas, responde pelo menos a primeira. Qual que foi o melhor livro que vocês leram até o momento em 2023? Que eu vou adorar saber. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Ah